Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Dualidade. Vamos refletir juntos? O resultado do que fazemos nos espera mais adiante. Allan Kardec. Então fica aí a reflexão de vermos o que estamos plantando, porque aí a escolha é nossa, mas o que vamos colher não tem escolha, né? A responsabilidade, as consequências, o que virá ao nosso encontro vai depender das nossas atitudes, do que a gente pensou, do que a gente falou, do que a gente deixou registrado aí no nosso pedaço de encarnação. Bom, hoje nós vamos falar de um tema que é um pouquinho, né, não tão legal, assim, meio pesado, mas essa pessoa que está aqui com a gente vai tornar maravilhoso, vai tornar leve, vai tornar assim, encantador, porque ele é encantador. É uma pessoa querida que eu tenho assim no meu coração há muito, muito tempo. E a gente conseguiu raptá-lo rapidamente e trazer aqui para o Dualidade para você estar juntinho dele e conosco também. Ele é palestrante, ele é estudioso espírita, ele está muito envolvido no movimento espírita de São Paulo e também do Brasil, né, e do mundo, porque o espiritismo, né, reflete aí para várias partes do nosso universo, e ele é o nosso querido Fábio Levi. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, Serena. Não adianta, eu sou fã de carteirinha, não tem jeito. Olha que eu nem paguei, né? Obrigada de você ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade. A equipe toda do Dualidade, com certeza, está muito feliz de ter você aqui. Receba e sinta o nosso carinho, a nossa gratidão. Obrigado. Eu que agradeço. Fábio, fala de violência, né? É um tema difícil, né? Mas não adianta que hoje em dia a gente liga a televisão, a gente fica agoniado, a gente fica chateado de só ver e só ouvir coisas que vêm assim com os dois pés no nosso peito, né? Como é que a gente pode, vamos dizer assim, desviar a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento um pouquinho, porque temos que saber o que está acontecendo, disso tudo, dessa violência atual? O nosso próprio, né, os ensinamentos espíritas traz para nós, né, que no planeta que nós estamos, no estágio evolutivo que a gente se encontra, o lado, né, negativo, como a gente chama, né, a maldade em si, ela vai existir, né, porque ainda é algo que nós estamos aprendendo, estamos vivenciando com ele. E cabe a nós aí, né, usar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, mas principalmente que eles reflitam nas nossas atitudes. A gente às vezes pensa, que a gente sabe, a doutrina nos ensina, né, pensamento é tudo. Ele transforma, né, ele reforma, só que a ação é necessária. Então nós, espíritas, muitas vezes, né, esquecemos disso, né? Pensamos, oramos, estamos sempre atentos, né? Tentando colocar o nosso sentimento à prova, só que falta às vezes atitude, né? Não só como espírita, mas quanto sociedade. Então cabe a nós, acho que um pouquinho mais de ação. Tá certo. Porque a gente precisa saber o que está acontecendo, né? Não podemos ficar alheio a tudo. Mas também se a gente fica muito focado direto naqueles canais de televisão que está sempre mostrando só o pior, a gente puxa para a gente essa energia, não puxa? Puxa, é aquela história, né? O que está na mídia, o que está na TV é porque tem alguém assistindo. E se permanece, né? Porque há um interesse ali de alguém, né? Ou de muitos. E aí essa questão também, né? A gente precisa mudar isso, né? E a gente acaba atraindo aquilo para o nosso, né, pro nosso meio, com as pessoas que a gente vive. Então é necessário que a gente repense nisso também, né? Então a influência não é só da mídia em si, mas também é nossa, né? Eu creio sempre que ela reflete aquilo, né, que nós, enquanto sociedade, estamos buscando. Com certeza. Fábio, por exemplo, na escola, hoje em dia os professores precisam de coragem para entrar na sala de aula. A gente ouve os professores dizer isso, vou enfrentar. Os alunos, os pré-adolescentes, os adolescentes. Como é que está isso? Eu ainda, né, eu já trabalhei mais ativamente no movimento. Hoje eu continuo, que eu sempre falo que é um ar que não dá para deixar de respirar. Sim. Mas olhando hoje por um lado, né, dos bastidores, conversando com as pessoas que já passaram, né, ou que já vivenciaram essa parte. E eu tenho uma amiga que ela é professora. E uma vez a gente conversando, ela falou disso, né? Pois é. Que o quanto é difícil para ela, às vezes, estar em sala, né, pelo medo, às vezes, falta de estrutura, de segurança que ela sente. Né? E aí eu tento ver pelos lados dos jovens, por trabalhar com eles. Né? E aí eu sinto que falta alguma coisa. Eu não consigo identificar ainda o quê. Mas talvez acho que é a comunicação, né? É o interesse mais, né, dessa participação, né, do professor a continuar a ser visto, né, como um ser que está ali para ajudar e colaborar. E hoje a sociedade meio que desvalorizou isso. Será que os alunos, esses pré-adolescentes, estão enxergando o professor como um ditador ali na frente, como se ele fosse o mais importante? E hoje em dia a gente vê que tem que ter um nivelamento, né?
senão o outro lado não aceita. Será que é essa visão que o jovem está tendo? Eu creio que não. Não? Sim, né? Esse ditador, será que é? Né? Porque, esse é o ponto, né? A gente está tentando descobrir juntos o que será que está acontecendo. Porque foi uma mudança, né? E a gente sabe que a geração ela tem uma grande influência, né? Eu, fazendo uma palestra um tempo atrás, a gente começou a citar essa questão de gerações, né? Há tempos atrás, né, a ideia de escola, a ideia de educação era uma. Não que ela tenha mudado no sentido, né, da essência, mas a forma, né, a metodologia ela tem mudado. E hoje a influência, né, que anos atrás nós não tínhamos, né? Eu lembro quando eu estudava, não é tanto tempo atrás assim, mas, né, a gente não tinha acesso, né, a mídias sociais que a gente tem hoje, a internet era algo que ainda estava surgindo. E hoje, por essa facilidade, né, eles acham que, né, a educação, a escola em si, ela não tem tanto mais, né, força do que ensinar, porque eles têm acesso, né? Eles acreditam que no meio social, na mídia, eles conseguem. Porque aí eles teriam, a juventude tinha que ser muito autodidata. E não adianta, precisa de alguém que de início ainda segure na mão, ainda diga assim, vai lá no computador e pesquisa isso. Ou não é mais assim? Porque também faz muito tempo que eu estudei. Na nossa época era, vai para a biblioteca, né? Vai para os livros. Usava hoje não, hoje é um Ctrl-C, Ctrl-V e tá ótimo e fez o negócio. E não é bem assim, né? Então eu creio que a gente está num processo de transição, né? A mudança nesse olhar de como trazer esse jovem. Né? A própria educação em si, a gente sabe que ela não está adequada, né? A gente ainda continua pensando para frente, mas agindo no passado. A educação ainda está bem carente, pelo menos no Brasil. Se você não quiser responder o que eu vou perguntar, tudo bem, você fica à vontade, a gente pula essa e a gente pede a compreensão aí do nosso público. Repassa. Assim, a gente está falando de violência, que a gente falou que é uma coisa meio delicada para se falar. E o que a gente vê muito hoje em dia, caminhando na rua, casais homossexuais, tanto, né, homens ou mulheres, e a agressão existe. E muitos deles até ficam com medo um dos outros de se mostrarem realmente como são por conta dessa violência exagerada. O que você diz disso ou não quer falar nada? Não, eu falo, é importante, né? A gente no meio espírita, né, como qualquer outro lugar, a gente tem essa convivência, né? E a gente ouve alguns relatos. Sim. Né, tem pessoas próximas que elas falam mesmo, às vezes nos assuntos, né, nos temas que a gente acaba debatendo, né, no bate-papo ali no encontro, aliás, eles acabam falando, né? A gente tem meio que um acesso, claro que não é a vivência exata, mas só da fala, né, desse testemunhal, a gente percebe o quão difícil é. Né? Enquanto nós, né, enquanto sociedade também, a gente não consegue olhar isso. E fica difícil deles se aceitarem por conta do medo também da violência. Sim, acho que o medo é o principal limitador aí, né? De como encarar. Né? Isso já começa dentro da família. Né? Às vezes a dificuldade de assumir aquela condição, né? Deixa eles com medo? Isso é porque desse conflito, né? Quantas vezes eu já ouvi de jovem, né, que está passando por isso, né, desse processo de autoaceitação, e ele fala que tem medo, né, de falar para o pai, para a mãe, é verdade. Porque os pais já, né, aquelas falas às vezes que é sutil, é brincando, mas ela pesa, né? Quando o pai fala assim, você vai me dar neto, né? Você é homem, ou você é mulher, né? Você vai casar com alguém, e isso é ruim, porque primeiro que é uma escolha, é um livre-arbítrio, né? E outra, quando a gente acaba dizendo isso mesmo num sentido, né, uma brincadeira em si, aquilo talvez pode ser, né, um start ali para criar um bloqueio. E aí fica difícil para ele. Né? E aí essa dificuldade começa internamente. Né? Então, muitos deles, porque a gente, né, termina a palestra, muitos vêm conversar com a gente. Eles perguntam, Celina, nem aí, eu precisava contar para o meu pai, para minha mãe, você acha que eu devo contar? Eu falo, não sei, porque eu não conheço os pais. Então, quer dizer, a gente não sabe o que dizer numa situação dessa, fica difícil. É muito difícil, porque o que dizer em algo que talvez a gente não vivencia. É aquela velha história, né? Falar para o outro, né? Aconselhar é muito fácil, mas o sentir, né? O vivenciar aquilo, e a gente não sabe como que está a aceitação, que nem você falou da família, como é que foi criado. É uma situação delicada, então a pessoa que de repente estiver ouvindo a gente, esteja passando por essa dificuldade, né? Por essa interiorização tão, né, sentida, tão dolorida, eu sempre falo que a força da prece é magnânima. Não é que, de repente, os sinais vêm de uma forma delicada, nos mostrando atitudes que devemos tomar, quando a gente firmemente, né, com fé, confia no mais alto e pede o caminho a seguir. Porque a gente também aprende que tudo ali é experiência, né? E aquilo faz parte do nosso processo, né? A gente traz impressões de outras vivências, talvez aquilo fique mais forte, mais evidenciado, né? E aquilo também acaba interferindo nas nossas escolhas. E essa busca, né, de querer ser do jeito que a pessoa se sente bem, às vezes é difícil isso, né? Então cabe a
a questão da prece mesmo, desse pensamento, mas ela tentar, né, aos poucos, identificar, né, esse ponto de segurança que ela pode ter. Né? Não que não seja com os pais, talvez, mas com algum amigo, algum ente, né, dentro da própria casa espírita, que ele encontre alguém para fortalecer, até o momento que ele achar que consegue, né, colocar isso para fora. A gente sabe que às vezes não, né, a pessoa passa uma vida inteira sofrendo por dentro, né, a própria violência interna. E muitos vão para o suicídio, Fábio. Sim. Um tempo atrás, a gente conversando também na mocidade, né, vários relatos, né, porque lá, como eles se sentem mais confiantes, fala à vontade, acabam falando, e ficou muito claro, assim, depois que terminou o assunto, né, eu fui conversar com os dirigentes e tudo mais, a gente fez essa observação, né, nossa, quantas falas, né, às vezes não é do próprio suicídio em si, né, mas das outras violências no corpo, sim, sim. Né, daquela mutilação. Parece que como não aceitam o corpo e porque também não deixam que aceite, eles se autoagridem. Sim, e achando que aquilo ali, né, vai resolver. Está solucionando, a gente sabe que não. Né? Aliás, ali está complicando um pouco mais. E esse olhar, às vezes, a gente vê que a gente mesmo não dá. Né? A pessoa que convive ali nesse mesmo dia, a gente falou, nossa, mas são pessoas tão próximas, a gente não notou. Né? E precisou ela ter uma fala dessa para a gente perceber que tem algo de errado. Então, para os pais, né, de uma família, ou nós mesmos enquanto sociedade, a gente tem que tentar ter esse olhar diferenciado. Sim. Porque às vezes a gente acha que está tudo bem com a pessoa. Né, e a gente não sabe os conflitos, as aflições internas. E cabe sempre aquele negócio de colocar no lugar do outro, né? E às vezes quando acontece algo também, a gente fala, nossa, mas como pôde? Ela não era assim, não sei o que, mas como não? Né? Talvez nós é que não nos atentamos a olhar dessa forma. Com certeza. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco. Fique conosco, nós já voltamos. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Voltamos. E hoje o Dualidade conversa com Fábio Levi. Estamos falando sobre violência nas situações atuais. Fábio, violência em relação a casais, de namorados, às vezes de amigos, e de pai e mãe na frente das crianças, às vezes em público. Para onde está indo o nosso dia a dia? Para onde está indo o nosso Brasil, o nosso planeta? Dentro de uma caminhada para a regeneração. Muitos dizem que a família está falindo, né? Pois esse conceito, e não está. Não está. Se a gente ficar valorizando, às vezes, certos comentários, né, a gente acaba indo ao contrário daquilo que a doutrina nos ensina, né? Que é permanecer, buscar isso. E eu vejo muito, né, esse conflito como deficiências que nós temos, né, nessas limitações. De brigas em famílias, isso não é de hoje, né? Isso sempre existiu. Sempre existiu. E ainda, infelizmente, ainda vai continuar por um tempo. Só que hoje ficou muito mais evidenciado, né? Às vezes fica muito mais claro. Isso traz né, não só para o âmbito familiar ali, mas para as pessoas ao redor também, um certo clima de tensão e um espanto, às vezes. Porque a gente, infelizmente, enquanto sociedade, a gente ainda usa muitas máscaras. Né? A gente, às vezes, olha para aquela família, né? A família tal da margarina, né? Sim. Aquela do comercial, todo mundo feliz, todo mundo acorda bem. Mas toda a família em si, isso a doutrina nos esclarece, né? Estamos juntos por algum motivo. E às vezes, por não entender os motivos, né, e trazer impressões do passado, né, esses atos negativos, a gente acaba colocando e distribuindo isso aos entes queridos. E aí a violência ela acaba surgindo. Né? Então esses conflitos de briga, né, que nem você disse agora, principalmente quando é em público, né, ela fica mais, ela choca mais. E as pessoas parecem que perderam o medo de brigar em público, de se esbofetear, de se bater, de puxar a criança, que é proibido, né? Tem aí as leis proibindo agredir criança, mas você vê abertamente. Acho que pior que a agressão física é a verbal. Né? Então, quantas vezes a gente ouve falar, né, em relatos que a agressão, né, porque a física também é lógico, é óbvio, ela é difícil, né, mas ela passa, né, dependendo da sua ação, claro. Mas a psicológica, né, essa que a verbaliza, sim, aquilo fica. E que fica, né, na encarnação e aquilo, inteira. Muitas vezes ela é mais violento do que a própria física. E a gente vê muito isso. Às vezes pelo falar da pessoa, da forma como ela chega. Né, uma vez eu tenho um exemplo de uma pessoa que chegou e ela sempre vinha coberta, a gente não sabia por quê. Um calor, a gente falava, nossa senhora, né? E aí a gente meio que já, opa, né, alguma coisa tem Aconteceu. aí.
E aí começamos a usar meios para tentar compreender. E ela sofria violência física, né, e psicológica também, né, do marido, de outros familiares que concordavam com aquela situação. E a gente falou, não é assim. Né? Claro, mas como interferir? Como interferir nesse processo? E a gente vai tentando trazer, né, alguns pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, e tentar olhar a pessoa com outro olhar. Né? Não só quem está sendo agredido, mas esse agressor. Porque muitas vezes a gente sabe que esse agressor ele sofreu alguma coisa, né? Ou ele tem algo reprimido ali, e ele acaba achando que, né, bater, né, em alguém resolve, e não resolve. Né? Então, primeiro a gente tem que saber trabalhar os dois lados. E como que o Espiritismo pode ajudar isso para uma pessoa que está passando por isso, até muitas vezes com conhecimento espírita, o outro não, mas não está tendo força de usar os ensinamentos para o seu dia a dia? Olha, complicado. Essa dá para a gente refletir bastante. Mas eu creio que a doutrina, né, ela nos auxilia muito. Né? Então, quando ela fala da gente buscar, através da prece, né, o conforto, né, porque a gente abre um campo maior. Né? Então, a espiritualidade, a gente sabe que ela nunca nos desampara, ela está sempre pronta para nos auxiliar. Mas nesses momentos, né, como qualquer dificuldade, a gente às vezes está tão preocupado ali que a gente esquece que tem todo esse amparo. A gente acaba não sentindo, né, o conforto, essa facilidade que ela nos traz às vezes de uma luz ou de alguém que vem nos auxiliar. Então nós, enquanto espíritas, e o próprio Espiritismo, ele nos ensina isso. A buscar pela prece, a buscar mudar esses sentimentos. Né? E aí a gente sair dessa situação, porque tem muita gente que não pode sair, não tem para onde ir. Falar, eu continuo apanhando o marido porque não vou morar na rua. Mas, às vezes, a pessoa pode sair, né? Pode dar uma volta por cima e dizer, não vou cuidar da minha vida. Né? O Espiritismo não fala que você tem que ser completamente condizente com tudo que está acontecendo, principalmente negativo. Mas tem aquela pessoa que não tem para onde ir, e às vezes não tem aquela força mesmo de tomar uma decisão. E isso a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente às vezes acha que da maneira como serviu para mim algo, né, eu jogo para o outro e falo, olha, faça assim que vai dar certo. Ou a gente fica questionando, por que você está vivendo isso? Mas a gente não sabe. Não sabe a situação, né, do outro. A situação do outro. Então cabe a nós aí ter essa certa sensibilidade. Né? Acho que é isso que às vezes falta para nós. Porque por mais que a gente tente ajudar, a gente também tem as nossas limitações. Né? A gente acaba às vezes falando para o outro, né, querendo que ele faça algo... Que a gente faria, talvez. Que para nós talvez seja mais fácil, né? Mas como você citou no exemplo, poxa, para ela às vezes não tem para onde ir, o que ela vai fazer? Né? Aonde ela vai buscar esse amparo? Né? E o que o Espiritismo pode contribuir? Né? E aí eu acho que a gente pode tentar mostrar outros caminhos, né? Tentar dar caminhos. Né? É o livre-arbítrio. Claro que também a pessoa às vezes não está ali porque ela quer. Né? Tem outros fatores, né? Às vezes não é nem por ela, tem filhos, né? Tem uma questão ali da necessidade mesmo material, mas é tentar buscar meios, sempre há uma saída. Né? Essa frase eu gosto sempre de lembrar quando eu estou em algum momento de conflito, que eu tenho que decidir algo e eu não consigo encontrar a solução. Sempre há uma saída. Mas a gente tem que respirar, né? Trazer o que a doutrina nos ensina, né? Orar, estar atento àquilo que está acontecendo ao nosso redor, porque às vezes a resposta está tão próxima. Exatamente. Né? A mudança, ela está tão ali, a gente às vezes tão focado, preocupado, com medo, a gente não consegue enxergar. Então falta Fábio, isso. Né? A corrupção é uma grande violência. Demais, para a sociedade em geral. Né? Principalmente aqueles que usufrutam de direitos e, né, do outro em benefício próprio. E o Espiritismo atuando nisso? Acho que hoje a parte do Espiritismo, né, dos espíritos que cuidam dessa questão, deve estar trabalhando muito. Muito, né? Fazendo hora extra, vamos dizer assim. Né? Mas é aquela história também, né? Aquilo é reflexo de alguma coisa. Né? Cada país tem o governo que merece? É a velha história, né? Cada um tem aquilo que merece. Ela é um reflexo, infelizmente. Porque são poucos representando milhões. A gente às vezes esquece de olhar por esse lado. E o que eles estão fazendo ali? Porque a gente olha, isso eu tenho citado muito em palestra, porque está muito evidente no nosso país. Né? E às vezes a pessoa fica, mas ali está errado. Só que eu falo, gente, e a nossa? Porque a gente sempre tem mania de olhar o outro lado, né? Exatamente. Porque o cisco no olho do outro é mais fácil, né? Como a doutrina mesmo diz, a trave no nosso, a gente esquece. Então, poxa, questionar, falar da corrupção, claro que ali é muita coisa envolvida. Mas e as corrupções que eu mesmo faço? Sim. Né? E eu sou veladamente... Desde criança, se você comer, você ganha uma bala. Né? Você acaba lhe corrompendo. Quando você tem interesse em cortar uma fila, quer ganhar vantagem em alguma coisa sobre o outro, também é um meio. Né? Tem um amigo que uma vez ele disse assim, é o meio que me corrompe. Aí eu falei, muita gente diz isso, eu né? falei, peraí, vamos conversar, que agora esse assunto ficou interessante.
Como assim o meio interrompe? E o seu livre-arbítrio? Né? E as suas escolhas, né? A sua E o vontade, caráter, a moral da pessoa. e a sua essência. Não tem isso, né? Por mais que a gente seja ali influenciado, né, esteja comigo daquela corrupção, mas cabe a nós a mudança. Então hoje o que eu vejo no nosso país em relação a isso é o que está refletindo sobre nós. Né? Mais do que ali está sendo evidenciado é a gente trazer para dentro de nós os questionamentos. Né? E o que eu tenho feito? Né? Será que eu também não sou partícipe, né? E também sou cúmplice do que está acontecendo? Porque eu estimulo, né? Ele me representa de certa forma, só que de uma maneira mais escrachada, vamos dizer assim. Então fica mais, eu olho esse momento como um questionamento que eu faço para mim. Né? Trago para dentro de mim e falo, nossa senhora, então, o que eu posso fazer para mudar? E aí sempre uso velhos clichês, né? Ah, agora é a hora de mudar, porque é o ano que pode renovar. Mas será que a gente vai fazer? Pois é. Pedir força através da prece é uma arma poderosa que nós temos, a prece. Mas, às vezes, parece que a gente fica tão, né, entregue a tudo, né, Fábio? Às vezes a gente não se sente assim? Às vezes a gente parece que quer desistir, né? Parece, quer saber? menino do céu. Chega. Mas porque não tem mais o que se fazer, porque isso não tem mais jeito, tal pessoa não tem jeito. Mas para tudo a gente sabe que tem jeito. Mas né? É nessa hora que a gente tem que se apegar, né? Nos ensinamentos do Evangelho, né? Naquilo que a espiritualidade sempre nos traz, na questão, né, de que Kardec e tantos outros, né, já ensinam para nós. E eu acho que os exemplos, as referências, elas nos servem muito. E nesse momento a gente tem que lembrar delas. Sim. Porque é na hora que a gente mais precisa. Porque quando está tudo bem, ótimo, né? Então a gente acaba até esquecendo, às vezes, daquilo que nos é essencial. Mas quando nos falta, quando a gente se encontra num mecanismo ali que, e agora, o que eu faço? Não é? O que eu preciso fazer? Aí é que a gente tem que se apegar. É aí que a gente mostra, de fato, se aqueles ensinamentos, né? Se a prece, se a calma, né? Se essa benevolência, da indulgência, de fato ela existe e a gente está preparado para colocar. Porque, teoricamente, a gente tem uma facilidade, né, de compreender, mas a prática, ela é difícil. Será que o mal faz muito barulho e o bem é de pantufas mesmo? Olha, parece que sim, né? Será que de repente ou esse barulho que está acontecendo, mas tem outras coisas muito boas que a gente não está vendo? E que não está vindo à tona, por exemplo, na mídia? É a questão da valorização. Né? A gente deixa o mal ser mais valorizado, então ele fica mais evidenciado. Mas há muito bem. Né? A gente fazendo bem. Que está colaborando, tenta contribuir de alguma forma, a gente encontra tantas outras pessoas que fazem trabalhos incríveis. Solidariedade em muitas situações. Muitas situações. E às vezes eu acho que o mal, né, essa oportunidade, né, de vivência que a gente tem, que não é das melhores, mas acaba ajudando o nosso crescimento, ela nos serve exatamente para isso. É para mostrar que o que nós estamos fazendo, né? Quem está agindo para o bem. E a gente precisa multiplicar isso, né? Trazer isso mais evidência. Sim. Que a gente acaba, como você disse, valorizando o mal e esquecendo que tem tanta gente fazendo bem. Uhum. Então tem que multiplicar isso, né? Trazer para nós essas referências e falar, não, peraí, o mundo não é mal. Né? Talvez essa pantufa aí tem que tirar, né? Botar o salto 15 para bater no chão e falar, estamos aqui, né? E vamos fazer algo diferente. Acho que esse é o propósito. Tem muita gente que diz assim, não, fazer trabalho voluntário é bobeira, olha, você está perdendo seu tempo, não está ganhando nada em troca. E a gente vê como tem a troca e como vem ao nosso encontro tantas e tantas coisas boas, né, e salutares, e que nos empurram mais para frente ainda. Tanto que faz diferença hoje você ter um salário, um currículo de trabalho voluntário dentro do emprego que você vai fazer, né? Vai conquistar. É sempre orientado, né, para quem faz o terceiro setor, né, que hoje chama. Eles têm a diferença. Hoje elas valorizam muito isso. Muito. Né? O que deveria ser natural, né? O que deveria partir de nós como algo comum, né? Poxa, fazer auto voluntário nos dá benefícios dentro de uma empresa. Por quê? Né? Sendo que teria que ser algo totalmente comum. Mas assim, é bom por um lado, né? Isso mostra que enquanto sociedade a gente está abrindo esse olhar para esse campo. Só que isso também precisa que a gente não só olhe como, eu vou fazer para ganhar benefícios ali. Sim. Porque a caridade tem que vir do isso. Coração. Tem que fazer. E os benefícios, eles vêm de formas tão maravilhosas, né? E rápidas. Por mais que a gente fique ali, a gente fala, eu não penso em recompensa. A gente sempre fala, mas 0,00001 lá a gente está sempre, olha, meu tal do bônus horas. Né? A gente só... Mas a recompensa, às vezes, ela é tão maior, né, que isso. Sem contar que a gente não sabe de quantos acidentes a gente se livra, de quantas coisas ruins a gente está se livrando por conta de uma proteção maior que todos têm, né? Só que é os juros. Eu sempre falo, gente, a gente está pagando juros. Então aproveite a oportunidade, porque a gente nem começou, às vezes, a pagar a parcelinha que a gente veio fazer aqui. Mas já alivia, né? Talvez a gente abate um pouco disso aí. Verdade. E é importante. Então acho que o trabalho voluntário,
ele acaba também mostrando que há outros meios, né? E a gente foge um pouquinho das dificuldades da vida, né? Ali naquele momento, não é que a gente está criando, fazer voluntário é fugir daquilo que a gente precisa aprender, mas é usar aquele momento para nos fortalecer e mostrar que se eu posso fazer ali, né, naquele local com aquelas pessoas, talvez eu possa trazer para o meu mundo, vamos dizer assim. E nesse momento a gente está investindo no amor e esquecendo um pouquinho dessa violência, né? É preciso amar, né? Como se não amar. Houvesse amanhã. Como se não houvesse. É maravilhosa. Então, nós estamos encerrando Dualidade, agradecendo mais uma vez a você, Fábio. Uma honra, realmente um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Espero que volte. A honra é minha. Voltarei. Obrigada. E você, participe conosco. Nós agradecemos aí a sua companhia e queremos que você envie suas dúvidas, suas colocações, suas sugestões para nós. dualidade@feal.com.br. Para assistir esse e outros programas, youtube.com/TV Mundo Maior e para interagir, facebook.com/TV Mundo Maior. Mais uma vez agradecemos a sua companhia e esperamos você no próximo Dualidade. Até lá!